só uma, né? De anunciar a sua casa, porque agora não dá, porque eu tenho que trabalhar com a minha dobra. Bom dia, Anthony. E eu vou fazer uma escola de psicodrama. Cadê o Daniel? As meninas? Hoje está... Você não consegue falar com eles, não? Negativo, então. Vou fazer aqui uma lojinha, né? Se você não morrer de fome, tem que se dar meio programa. E então, você escreve lá para todos os bichos para você. E depois tem que anunciar para cá. E eu quero muita gente aqui. E aí os bichos podem aproveitar nesse dinheiro. Aqui a lojinha está ficando aqui. E eu vou ter um palitinho, né? Então, eu acho que a gente tem. Essas coisas. Anthony, tem notícia do Daniel e das meninas? Eles vão entrar, se não vão? Mas tem pouca gente mesmo hoje. A Nath entrou. Ah, agora já tá certo. Alicia, Anthony, Nath, Tainara e Isabela. E o Daniel, né? Meninos, olha só. Semana passada, na aula, nós havíamos falado sobre ATP, a adenosina trifosfato. Não é isso? Como que ela consegue gerar energia para o nosso corpo com as ligações de fósforo. E aí nós vimos que toda a energia do corpo ela vem da quebra dessas ligações covalentes do fósforo
né, onde o corpo faz um sistema de carregar e descarregar esses elétrons, fazendo com que seja gerada energia para nós, seres vivos. E aí eu havia dito para vocês que existem 4 formas de metabolismo energético, de trabalho com ATP. 2 formas heterotróficas, 2 formas autotróficas. Uma forma heterotrófica seria a respiração celular. Respirar, que é o que nós fazemos. A outra forma seria a fermentação. E as autotróficas seriam a foto e a químio. Síntese. E hoje vou começar a falar da fermentação com vocês. Alguém quer falar, perguntar alguma coisa? Tranquilo? Olha só, a fermentação é um processo aeróbico. Se você for comparar a irmãzinha dela, que é a respiração celular, a respiração já é um processo aeróbico. Ou seja, a respiração usa oxigênio, enquanto a fermentação não usa o gás oxigênio. Então, seres fermentativos, eles não vão usar gás oxigênio. Por que eu não estou usando o PowerPoint e estou fazendo na mão? Porque no Enem, comumente, cai questões de metabolismo, muito mais assim, né, do que as outras. Então, toda matéria que é mais importante, eu prefiro pegar os pontos do Enem e depois a gente faz um geral de PowerPoint, tá? Eu vou jogar aqui nesse geralzão as questões que já caíram, o que eles perguntam geralmente. Aí eu prefiro fazer esse geralzão antes. Toda fermentação, ela gera 2 ATPs por mol de glicose. Basicamente, a fermentação ela pode ser chamada de glicólise, quebra da glicose. Ela só quebra uma molécula de glicose, é um processo bem simples. E sempre gera 2 ATPs. É um processo muito pouco produtivo. A fermentação ela gera pouquíssima energia por mol. É um processo muito pouco produtivo. Até por isso, os seres são microscópicos. Você não tem seres grandes que fazem fermentação. Todo ser que faz fermentação, ele vai ser microscópico, tá? É bem pequenininho. Seres fermentativos não são grandes. Ele não consegue gerar energia para manter um corpo. Quem é que faz fermentação geralmente? Fungos e bactérias. Processo de fungo e de bactéria. Existe na literatura alguns protozoários que fazem, só que aí a gente entra em exceçõezinhas da biologia. É a via de regra fungo e bactéria. Tá? E dos processos, ele tende a ser o primeiro processo entre os seres vivos. Porque quando a gente fala lá na origem da vida, que o primeiro ser vivo gerado era uma arqueobactéria anaeróbica fermentativa, dos processos, a gente está falando do primeiro. Então, em escala evolutiva, o processo mais antigo seria ela. Por que eu coloquei um asterisco aqui? Porque eu já li artigos que tentam falar que o primeiro processo é a quimiossíntese. Essas bactérias, elas poderiam, em vez de ser fermentativas, elas poderiam ser quimiosintetizantes. Então, existe aí uma discussãozinha, mas a fermentação geralmente ela leva. Ok? Existem vários tipos de fermentação. Existe a fermentação acética, lática, alcoólica, sulfídrica. Existem várias fermentações. Eu vou falar das 2 mais importantes depois, mas existe um montão. Geralmente, os seres fermentativos, esses fungos e bactérias, eles são brófitos. Alguém sabe me dizer o que significa esse termo? O que é ser um brófito? É um termo de botânica, na verdade, né? O que é ser um brófito? Meninos?
Parece ser coisa de sombra, pela palavra. Sim, Anthony. Você pega a etimologia da palavra mesmo, né? É tipo umbrella e parece ser sombra. Exatamente, umbrella, isso aí. Seres que só vivem na sombra. Seres fermentativos, eles odeiam o sol. Eles só vão viver na sombra. Por isso que quando eu for falar da fermentação alcoólica lá na frente, vocês vão ouvir muito dizer que vinho, cerveja só podem ficar em local com sombra. Você não pode colocar seres fermentativos em local com sol. Iogurte, queijo, vinho, qualquer coisa que fermenta não pode ver sol. Se ver sol, mata o agente fermentativo. Mas aí depois a gente fala dedilhado ali nas fermentações. Desse geralzinho aqui de fermentação, alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Valeu, Nath. A primeira fermentação que nós vamos falar é a fermentação dos fungos. Como é que se chama o fungo que faz fermentação? Alguém sabe? Começa com L. Lactobacilo, alguma coisa. Não. Anthony, acho que foi a primeira coisa que você errou desde o início do ano. Não, foi a segunda. Segunda, você conta? Não, não, ai, eu tava. Mas é levedura, não. Como que se chama, gente? Ele é Levedura. levedura. Isso aí, Anthony. A levedura ou os levedos é o nome dos fungos que fazem o processo fermentativo. Lembra, como eu falei no slide anterior, as leveduras são, vou botar um H aqui, são umbrófitos. Ou seja, você não pode, em hipótese nenhuma, deixar um levedo entrar em contato com o sol. Se você pegar um vinho, por exemplo, e entrar em contato com o sol, ele vinagra. Ele perde completamente as propriedades dele. Por isso que vocês veem muito as adegas em locais úmidos, de baixa temperatura, escurinha. Tá? E a luz, ainda para matar esses fungos, ela tem que ser a luz branca. Se vocês forem ver em adegas, geralmente a adega tem a cor roxa, lilás. Ela não tem cor branca. Ainda tem esse detalhe. E aí, o que acontece? Essas leveduras, elas fazem um processo de fagocitose e elas absorvem a glicose. Quando elas pegam a glicose, elas vão transformar em CO2, nosso gás carbônico, e esse cara aqui, ó, C2H5OH, mais duas moléculas de adenosina trifosfato. Alguém aí sabe me dizer como é o nome dessa fórmula química? C2H5OH? Etanol. Etanol. Muito bom, Anthony. Etanol, o álcool etílico. Ou seja, na fermentação do fungo, cada mol de glicose absorvida vai ser liberado gás carbônico e etanol. Vai ser liberado álcool e dióxido de carbono. E é sobre isso que o Enem às vezes cobra. Então, o que eu preciso agora que vocês entendam? Vamos falar um por um. Primeiro, vamos falar do gás carbônico. Vou pegar por ordem aqui. Aonde que eu uso o gás carbônico produzido na fermentação? Ele pode ser usado em bebidas gaseificadas. Você pode gaseificar a bebida com ele, fazer fumaça, boate, essa coisa toda. Agora, a principal função não é essa.
a principal função dele é ser o fermento biológico. É daqui que as questões vêm. O que vai acontecer? Nós temos na padaria o pó royal. O pó royal é o chamado fermento químico, que é o bicarbonato de sódio, HCO3. O pó royal, bicarbonato de sódio, ele vai liberar gás carbônico também, beleza. Só que ele costuma não dar sabor. As pessoas não gostam muito de fermento químico, elas gostam do fermento biológico. O que é o fermento biológico? Levedura, um fungo. São fungos. Você compra sacolinha com fungos dentro para poder fermentar. E sobre isso que eu preciso que vocês entendam, quais são as questões que caem com o fermento biológico? O que é que faz a massa crescer do pão? É o gás carbônico. É esse gás carbônico que vai fazer a massinha crescer. Ué, mas não é produzido álcool? Então, quando eu faço uma massa de pão, é produzido álcool também? É. Então, quando eu como pão, tem álcool? Não, não tem. Por que não tem? Quando você leva o pão ao fogo, o álcool evapora. Se você comer a massa crua, você vai sentir o gostinho azedinho dela com álcool. Agora, se você leva ao fogo, o álcool todo evapora, não vai ter problema nenhum. E aí, quais são as questões que comumente caem no Enem sobre essa questão do fermento biológico? A questão clássica é uma coisa da roça que as avós faziam. Elas pegavam um copo com água, aí colocavam uma massinha, um pedacinho da massa no fundo do copo e deixava lá o pão descansar. Quando essa massinha subia e boiava, né, o pão já estaria maior e ele já estaria pronto para ser assado. Essa questão acho que é umas 2 vezes, ela é bem clássica. Aí vem a questão, o que aconteceu aqui? Por que botar a bolinha da massa no fundo da água e quando a bolinha subir, o pão já está pronto para assar? Quem consegue explicar esse fenômeno? Ó, eu não sei se está certo, mas eu imagino que como a massa expande, a massa da bolinha não altera, mas o volume altera. Então diminui a densidade, o que fazia ela boiar. Eu pensaria assim. Certíssimo, Anthony. A densidade é a massa pelo volume. A partir do momento que o gás carbônico está sendo liberado, o volume aumenta, a densidade diminui, a massinha fica menos densa e boia. Por que a vozinha sabe que o pão tá bom? Porque se a massinha dentro da água dilatou, produziu gás carbônico, o pão onde ela deixou para descansar também vai produzir. Anthony, esse pão para descansar, ele tem que ficar em que local? Qual o local apropriado para ele? Um local meio quente. Quente. Lembra? Ó. E na Onde que as sombra. vozinhas deixam o pão para descansar? Por isso que fica com uma toalha em cima, um pano em cima. Boa, Anthony, isso aí. Geralmente elas colocam um paninho, bota dentro do forno, bota no cantinho guardado. Sempre numa questão dessa. Ok? Sempre lembra que é umbrófito a questão. Ele é umbrófito. Meninos, tranquilo? Algumas pessoas não podem comer, é ótimo, comer fermento biológico porque geralmente falam que tem azia da queimação, não é isso? Comer alguma coisa dá uma queimação no estômago. Lembra que o nosso estômago é extremamente ácido. E quando você coloca gás carbônico, a gente vai até falar lá no processo da respiração, esse gás carbônico ele também vira ácido. Quanto mais gás carbônico você colocar no estômago, de acordo com o seu processo digestivo, você aumenta a acidez. Por isso que tem pessoas que não podem comer fermento biológico, só pode comer coisas com fermento químico, que é o pó royal. Só com pó royal. Aqui em Linhares, nós temos a Lasa, que é uma empresa que só produzia o álcool.
né? O gás carbônico é jogado fora. Hoje, a renda da LASA é muito maior com gás carbônico do que com etanol. Se lucra muito mais vendendo gás carbônico. Por quê? As bebidas gaseificadas, elas precisam muito disso, principalmente refrigerante. E como nós temos a fábrica da Leão aqui em Ares, a Leão ela precisa de muito gás carbônico para poder fazer qualquer, enfim, né, bebidas gaseificadas e outras. Meninos, sobre o gás carbônico, vocês querem perguntar alguma coisa? Nath, tranquilo todo mundo? Tranquilo. Vamos de novo. A glicose, ela vai ser transformada em CO2, álcool e 2 ATPs. Agora nós vamos falar um pouquinho do álcool. O álcool etílico que é produzido, óbvio que ele vai formar as bebidas fermentadas. Quem aí, não sei se vocês já estão bebendo, deve estar enchendo a cara já, fala para mim bebidas fermentadas. Exemplo de bebida fermentada. A kombucha, ela é um exemplo? A kombucha é. Nossa, tempo o que eu não ouço falar em kombucha, e tá na moda agora a kombucha, né? Isabela, você já viu alguém que produz kombucha? Não, nunca vi produzindo, mas assim, aqui em Ares Você tem gente que toma? faz artesanato. Não, eu já provei uma vez, tem gosto de vômito, é horrível. É, porque ela é bem fermentativo. Aí o que quem produz faz? Você compra de alguém 1 litro, porque ali já tem os fungos. Aí você, na sua casa, você pega as frutas que você quer fazer a kombucha e joga um pouquinho do que você comprou lá dentro. E aí aquele pouquinho vai se multiplicando com as frutas que você colocou e vai produzindo sua própria kombucha. Deixa um mês ali fermentar e bebe. Isso aí. Acho que é com X, né? Vamos falar, não sei não se é com X, tá? Vamos falar aí de bebidas mais comuns. Cerveja, vinho, saquê. Cidra, eu acho. Cerveja, Cidra, nem sei. vinho, dreia não, dreia é fermentado. Foi dreia que você falou? Licor, Eu falei cidra. cidra, nossa, eu entendi dreia. Licor, e aí segue a vida. O vinho é o clássico deles. O vinho é o clássico para entender o processo da fermentação. Primeiro, lembrem que além do álcool é produzido gás carbônico. O vinho, por exemplo, existem vinhos gaseificados, que são os frisantes. Existem vinhos que não têm gás. Quando não tem gás é para tirar, óbvio, né? Quando é para deixar, enfim. Aí vai do processo de cada um. O que eu preciso que vocês entendam do vinho? A uva ou a outra fruta que foi usada para fazer o vinho, ela já tem os fungos. Esses fungos eles já só vão se desenvolvendo. De acordo com o processo, eles só se desenvolvem. Eu estou falando isso para vocês. A última questão do Enem que caiu sobre vinho, ele fez assim, ó. Ele deu 3 barris. Acho que é em 2016. Alguém de vocês já deve ter feito essa prova. Aí ele deu lá o barril A, o barril B e o barril C. No barril A, ele colocou a uva. No barril B, ele colocou a uva macerada. No barril C, a uva macerada, só que com tampa. E a questão perguntava o seguinte: aonde que começou a fermentação e aonde que começou a produção do vinho? Não é onde começou não, desculpa. Aonde que fermenta e aonde que produz vinho? Onde que eu tenho o processo de fermentação e onde que eu tenho o processo de vinho? O que vocês responderiam?
Anthony? Anthony? Eu tô pensando, mas eu acho que na produção de vinho eu colocaria no fechado. Perfeito. Mas é a resposta mais fácil também. Por que a produção de vinho só ocorre em C? Porque o etanol produzido ele é volátil, ele evapora. Então tem que estar fechado para o álcool ficar aqui. Só que essa seria a parte fácil da resposta. A parte difícil era você responder aonde que fermenta. B, sei lá. Não, as opções eram A, B, C, B, C, A e C. Tipo assim, eram várias. Onde que está acontecendo a fermentação? Ah, eu ia botar C, se eu tivesse. A grosseira maioria colocou B e C. Onde a uva é macerada. Tem gente que colocou só C, só onde ela é fechada. Só que a resposta certa é aqui, ó. As três. A uva, ela já tem o fungo. Então, aqui já acontece a fermentação. Os três acontecem. Só que aqui a fermentação, claro que ela está em baixa quantidade, óbvio, mínima. Aqui a fermentação ela está em alta. E aqui só produz o vinho que está tampado. Mas a fermentação ela ocorre nos três processos. E ela iniciou em A. Ela iniciou em A. Professor, além da qualidade da uva e tal, essas coisas e tal, tem como que deixa o vinho mais doce assim? Tipo, Então, Anthony, a gente tem duas vertentes. Você tem a uva verde e a uva roxa. Aí você faz o vinho branco e o vinho tinto. Isso aqui só tem a ver com a cor mesmo, não me interessa aqui enquanto biologia a questão. Depois a outra vertente é o vinho doce e o vinho seco. A questão do vinho doce e seco, que é a sua pergunta, inclusive, ela me interessa aqui com o Enem. Ela me interessa. Vamos dar um de enólogos aqui agora. Enólogo é o cara que entende de vinho e trabalha com vinho. O que acontece? Quando a uva ela é macerada e começa o processo de fermentação, além da uva, eu vou chamar de uva no sentido, não a uva fruta, mas aqui eu quero no sentido da uva polpa mesmo, o sabor da uva. Ela é rica em frutose. E esse açúcar, ele inibe o gosto da uva. É igual você tomar café, você nunca vai conseguir sentir o gosto do café se você colocar açúcar junto. Você está fazendo um suco de café. O café, para você sentir o gosto mesmo deles, tem que tomar ele sem açúcar. Então, o que quem toma vinho quer? Experimentar a uva sem açúcar. Então, Anthony, toda vez que você faz o vinho, eu fiz o vinho hoje, ele não é chamado de vinho, ele é chamado de sangria. Esse vinho, ele sempre é doce. Sempre é doce. Claro, tipo Galioto, esses vinhos mais simples, Cantinho da Serra, eles pegam uva mais doce ainda. Tipo assim, quanto mais doce a uva for, melhor para eles. Porque é aí que sai mais doce ainda. Mas todo vinho que acaba de ser produzido, ele é doce. Aí o que vai acontecer? Produziu. Isso para qualquer vinho. Claro que aí vai depender da uva. Quanto mais doce a uva for, mais doce o vinho vai ser. E aí segue a vida. Né? Eu não sei quem aí tem pais, parentes enólogos, eu já vi o programa. O povo sente o gosto no vinho se choveu, se não choveu, o adubo que colocou na uva, o povo sente esse sabor aqui. Ó. Por que eles sentem? O que vai acontecer? Você guardou o vinho no tonel. Ah, seu tonel é de carvalho, não me interessa essas questões. A questão é que o tonel está guardado. Quanto mais tempo se passa, o que acontece com a frutose lá dentro?
ela vai diminuindo, porque os fungos estão fermentando. Em média, esse processo demora 2 anos. Ou seja, quanto mais tempo o vinho ficar guardado, menos frutose ele vai ter. Está diminuindo o açúcar. Ó. Os fungos estão consumindo açúcar. A partir do momento que eles estão consumindo açúcar, menos glicose, o que está aumentando dentro do vinho? O álcool. Daí o vinho vai deixando de ser docento e passando a ser seco. Agora, por exemplo, eu quero um semi-seco, eu quero não sei o quê. Vai depender de cada fábrica, cada tempo que você deixa. Mas a questão é, quanto mais velho o vinho fica, menos açúcar ele tem e só vai sobrar mesmo o álcool com o gosto da uva. Aí, quando você pega um vinho mega caro, muito caro, esses vinhos de 10, 20 mil reais, sei lá, o que o povo faz antes de beber? Eles dão aquela emulsificação na taça, porque aí você também já dissipa um pouco do álcool que ficou armazenado, né? E você consegue ver apenas agora a uva. Aí eles olham em volta da taça, só a uva, só o sumo da uva, para saber se o vinho é de excelente qualidade ou não. Quem roda a taça não é só para rodar, é para ver na mancha da taça a densidade da uva, só que isso é para vinho caro. Vinho simples não vai fazer nada, só vai manchar e ponto. Você não vai ver o óleo da uva, a essência dela. Ok? Então, deu para entender essa questão? Quanto mais tempo passa, menos açúcar tem dentro do vinho, mais seco ele vai ficando. Prof, Nath. tem gente que fala que, tipo, se esmagar a uva com o pé, o vinho fica melhor. Não entendo. O nosso pé, ele tem fungo. O chulé é um fungo. Naturalmente, o pé é uma fungaria, como diz o outro, né? Então, quando você macera a uva com o pé, você também está passando fungos para ela. Agora, é um processo, assim, não muito higiênico, mas funciona. Funciona. Meninos, perguntas sobre isso. A questão da adega ficar na sombra, já falei para vocês. Se esse vinho pegar sol, acabou. E lembra que isso não é só para vinho. Por exemplo, cerveja. O Anthony vai fazer uma festa, aí ele pega uma cerveja, Heineken, Brahma, a cerveja dele. Aí, por exemplo, ele toma um copo de cerveja, nossa, que delícia. Aí depois ele pega cerveja de outro lugar e a cerveja está ruim. Vocês sabiam que quando o caminhão transporta a cerveja que pega o sol, ela não é boa, ela é cerveja de produção. Então, se você pega 2 garrafas de cerveja, da mesma marca, do mesmo lote, da mesma produção, iguaizinhas, a série 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, é da mesma série, não é cerveja falsificada. Essa é boa e essa pode estar ruim. Por quê? Essa aqui pode ter pegado sol. Quando o caminhão, não sei se vocês já observaram, o caminhão hoje, o certo, eles vêm todo fechado, o caminhão da cerveja, parece um carro forte. Só que tem local que o caminhão ainda transporta aberto. As caixas tudo do lado. Quando as caixas vêm do lado, as caixas da ponta que pega sol estraga tudo. Aí é uma cerveja que tem que ser vendida mais barato. A cerveja do meio é melhor, que não pegou o sol. Tainara, você está certinha. Muito bom. Tainara está certa. Entenderam a lógica? Não pode pegar sol. Se pegar sol, os fungos que estão dentro da cerveja também, acabou. Tranquilo, meninos? Sim. Só o Anthony cachaceiro. Anthony, então toma uma Princesa Isabel, toma uma, né, sei lá, uma 51, Anthony.
Se não tivesse a pandemia, não tem aquela aula de genética que a gente ia fazer de aprofundamento para discursivo e de outras coisas, levar 1 litro de cachaça para o Anthony tomar para ver se ele vai ficar alegre na aula. Pior que não, demora um tempão. Vixe Maria. Agora vamos para outra fermentação. Como é que chama as bactérias fermentativas? Essa com L também, o Anthony já até falou o nome. Lactobacilos, eu falei. Isso. Lactobacilos. Os lactobacilos são as bactérias fermentativas. Os lactobacilos são iguaizinhos os fungos, são brófitos, fagocitam glicose, produz 2 ATPs, tudo igual, não muda nada. A única diferença é que o lactobacilo, quando ele pega a molécula de glicose, ele quebra ela ao meio, e produz 2 ATPs. Alguém sabe qual é o nome desse cara que ela produz? Alguém sabe o nome desse cara aqui que ela produz? Ácido lático. Bom, Anthony. Ácido lático. Então, o que eu preciso que vocês entendam? Enquanto o fungo produz álcool e gás carbônico, a bactéria só produz ácido lático. Não tem gás carbônico aqui. Não tem. Nós já sabemos, óbvio, que esse ácido lático ele vai ser usado na indústria para derivados do leite. Então, quando eu falar aqui de queijo, requeijão, iogurte e companhia limitada, tudo é derivado do leite, tudo é bactéria. Aí o que vai acontecer? Vamos supor que tem um iogurte que azedou, ele fermentou demais. Você nunca vai ver esse iogurte estufado, porque não tem gás carbônico ali. Ele azeda, mas não estufa. Igual acontece com os fungos. Não tem gás carbônico. E vocês já devem ter aprendido aí com a mãe de vocês que, por exemplo, nenhum derivado do leite você pode colocar a colher na boca e colocar no alimento, tipo iogurte. Se você colocar a colher na boca e colocar dentro do iogurte, você azeda ele todinho, por causa das bactérias da boca. Então, toda bactéria que consegue fazer isso, nós vamos classificá-la como um lactobacilo. O nosso intestino, ele tem muitos lactobacilos. Todo o nosso peristaltismo, ele usa lactobacilos também. Peristaltismo são os movimentos, né, do trato digestivo, tanto da boca até o ânus. Tem muito peristaltismo. E ele também usa essas contrações em ácido lático. Então, o ácido lático ele é produzido por essas bactérias, processo de síntese de glicose. Com isso, a indústria faz derivados do leite. Só que o nosso corpo também faz esse processo involuntariamente de produção de ácido lático. Inclusive, o ideal seria usar só para o peristaltismo. Mas se ele acontecer em intensidade, ele causa cãibra. A cãibra é um processo biológico do excesso do ácido lático gerado pelo músculo. O nosso músculo ele tem a massa magra que nós chamamos de glicogênio. Se o corpo tiver uma atividade muito intensa, esse glicogênio também vai ser fermentado. Não é bactéria que faz isso, é o próprio corpo que fermenta esse glicogênio para produzir ácido lático, para gerar energia para o músculo. É a queima da massa magra que a gente chama. Só que se a pessoa, se a pessoa não consumir esse ácido lático, ele vai acumular, aí ele vai fazer com que a quitina e a miosina se contraiam e a pessoa vai acabar tendo cãibra. Sobre isso aqui, alguém quer perguntar alguma coisa? Professor, eu tenho uma pergunta. Eu tenho um professor que ele falava que a cãibra, tipo, por mais que o vestibular adota como cãibra ser excesso de ácido lático, ele não está muito ligado na realidade. E sim um desequilíbrio eletrolítico, tipo potássio, cálcio, sódio.
qual está mais relacionado com cãibra? Tipo, Eu concordo mais com ele. Só que aí, por que eu concordo com ele? Porque como eu tenho contato de faculdade, acadêmico, eu pego muita pesquisa para ler. Então aí a gente vai entrar numa, digamos assim, uma atualidade sobre o assunto. No nível muito acima. Se você for pegar, Anthony, nível Enem, Enem é excesso de ácido lático. Que é o que está no livro há 50 anos, entendeu? ok. Então, se cair uma questão, é ácido lático. Ácido lático. O Enem, ele não traz atualidade. O Enem, ele traz o básico, o paradidático mesmo. Existem muitas pessoas que têm trombose e têm excesso de cãibra, que quando elas são estudadas, elas não têm acúmulo de ácido lático no sangue e elas têm cãibra constantes. Então, o descontrole eletrolítico, ele é muito mais fator do que o próprio ácido lático. Tem pessoas que são extremamente sedentárias que têm cãibra. Se ela é só sedentária, ela produziu ácido lático de onde? Então, essas pesquisas levaram os educadores físicos e os nutrólogos a tentar entender de onde vem a cãibra e a trombose. Na verdade, o problema não é a cãibra. Não sei quem falou ou você leu, é a trombose. Né? É como evitar a trombose, que é a questão. Que já é o excesso do processo. Meninos, perguntas? Não tem uma aula, acho que da semana passada ou anterior, que eu estava falando sobre que eu falei rapidinho sobre questões de agrotóxico no alimento, que se você for ver ao pé da letra, não é para comer verdura? Eu acho que foi até a Natália, alguém que falou isso, que vai falar com a avó, não sei o quê. Entra mais ou menos essa lógica aqui. Se cair no Enem assim, não, coma verdura, verdura é boa, porque é isso que está no livro. Agora, se você for ter um estudo aprofundado, não é bom. Muito agrotóxico, muito veneno. Só que não é isso que está no livro didático. Então, fazer o quê, né? Paciência. Então, Aquecimento global. Quando nós formos falar dos problemas ambientais, eu vou falar do aquecimento global. Se cair no livro, é aquecimento global do jeitinho que eu vou explicar. Agora, os estudos atuais já dizem que não é desse jeito. Mas não é o que o livro trouxe ainda. Então, né, tem coisa que é atual e tem coisa que a gente ainda está preso no livro. Então, vamos seguir o livro. Então, tipo, na realidade, o excesso de ácido lático, ele poderia sofrer gliconeogênese. Só que ele só faria isso se você tivesse um consumo ou uma taxa de glicose. Você tem que ter uma hipoglicemia muito alta para fazer isso. Porque senão seu corpo não tem onde acumular. Você concorda? Ok, então. Porque o corpo, ele não é uma reserva infinita, não é um banco infinito de depósito. Se o glicogênio já está cheio, não vai acontecer nada, não. Entendi. Meninos, olha só. Além da fermentação lática e a fermentação alcoólica, essa da bactéria e essa do fungo, como eu falei lá no início, eu tenho a fermentação acética, que é o vinagre, tem a fermentação sulfídrica, tem a fermentação nítrica, existem várias fermentações. Só que a título de prova, são só essas duas que caem então na inventário do Enem. Então, hoje, o que eu queria era isso, só finalizar a fermentação, esse geralzão de questões do Enem. Ok? Amanhã eu vou falar da respiração celular. Tranquilo? Tranquilo? Top. Então, ó, amanhã a gente se encontra de novo. Beleza? E a gente fala da respiração celular. Valeu, meninos. Até amanhã.